Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Tech Science, o podcast da Liga de Empreendedorismo, Inovação e Pesquisa da FAM. Bom, hoje a gente está aqui com um convidado ilustre, especial, o nosso coordenador, que é coordenador da Liga da gente também, que é o professor Dr. Rodrigo Varotti. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui também com o Cauã, que é um dos nossos diretores aqui na Liga, e com o Vitor Taketomi, que também é vice-presidente aqui na nossa Liga. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Leonel Oliveira e estou atualmente como presidente. Bom, para que a gente possa começar, eu quero falar um pouco do professor, apresentar ele um pouco melhor para vocês. Então, o Dr. Rodrigo Varotti, ele é ginecologista, obstetra, coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário das Américas, chefe de plantão do Hospital Maternidade Leonor Mendes Barros, oficial médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na qualidade de chefe da seção técnico-pericial da Diretoria de Saúde e preceptor do Programa de Residência Médica em Cirurgia e Ginecologia do Hospital Maternidade Jesus, José e Maria. Foi diretor técnico de saúde responsável pelo Departamento de Obstetrícia do Hospital Maternidade Leonor Mendes Barros. Tem experiência na área de medicina, ênfase em saúde materno-infantil e na docência em saúde em metodologias ativas. Possui doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC, mestrado pelo Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado, além de demais cursos em educação, gestão e na área médica. Um currículo extenso aí. Então, seja muito bem-vindo, professor. Se os meninos quiserem dar uma palavra. Desde já eu quero agradecer a presença ilustre e o pontapé inicial desse nosso projeto, que além de ser inovador, como é uma proposta da nossa Liga, é de grande triunfo para todos nós poder iniciar e fundar essa Liga com um propósito tão importante que é o empreendedorismo, a pesquisa e a inovação, que hoje em dia o mundo precisa dessas ideias inovadoras. E essa trajetória tão grande e importante que o senhor conseguiu almejar com tanto sucesso, a gente queria saber um pouquinho, né, como é que o senhor lapidou e conseguiu chegar nessa trajetória. Gostaria também de agradecer o apoio. A gente vê durante o nosso curso, a gente analisa outras faculdades e não são todas que têm esse apoio pedagógico junto com os alunos, então é muito importante isso para a gente fica muito grato por ter todo esse apoio, ainda mais com grandes projetos que está por vir. Obrigado. Então eu quero em primeiro lugar agradecer ao convite de colaborar com a Liga e de poder estar aqui nesse primeiro podcast, né? A iniciativa do empreendedorismo, da inovação, ela não está restrita às áreas de gestão. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Que é importante caracterizar, especialmente para o nosso público, que é um público de médicos em formação. Que vocês possam ter e possam promover essa visão, né, da inovação, do empreendedorismo, da iniciativa, de fato, na saúde, porque isso realmente implementa a melhoria na assistência, né, e dá mais competências ainda para a formação de vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Obrigado pelas palavras iniciais e no que puder colaborar, por favor, contem comigo. Um prazer enorme. Muito obrigado. Bom, professor, a gente falou aqui, né, do seu currículo, extenso currículo que o senhor tem. E antes de entrar um pouco mais na parte profissional, a gente queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Assim, além de fazer tanta coisa profissionalmente, quando o doutor Varotti, o Rodrigo Varotti, na verdade, saindo da parte do doutor, está
com o tempo livre, o que é que ele faz? Olha, eu tenho eu valorizo muito, primeiro a questão da família, né? Eu sou pai de duas crianças, o Luke e a Maria, que já são adolescentes. Tenho a minha esposa, a Thalita, e gosto muito dos momentos, apesar de não serem tão frequentes, né, pelas demandas profissionais, eu penso muito nessa questão, né, que a família é o nosso alicerce e a gente tem que valorizar aqueles momentos que estão no núcleo familiar. Então, mesmo não sendo tão frequentes, eu tento fazer deles bastante intensos, né? Então, o aproveitamento do nosso tempo ela é algo que ele tá na nossa governabilidade. Então, em primeiro lugar, valorizar o núcleo familiar, estar com a família, poder participar, né? Ser um agente ativo, né? Da formação dos filhos. Esse acho que é o primeiro ponto do Rodrigo Varotti, para além do que é o profissional. Além disso também, né, eu tenho também uma prática espiritualista que me ajuda muito a ressignificar as coisas da vida, os desafios da vida. Então a gente entender que existe, né, uma integralidade indissociável, né, entre o espírito, a mente e o corpo. Isso também é algo que faz parte da minha pessoa, né, no meu dia a dia, para além do coordenador, do oficial médico, do diretor do hospital, enfim, né, do cirurgião. E por último, né, que a gente não pode negligenciar e tem que tentar ao máximo, cuidar também da nossa saúde física, né? Então, a prática esportiva, ela é algo que faz uma diferença enorme também, né, em ajudar a gente a ter saúde para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, eu gosto de correr, né? Gosto de fazer corrida de rua, então é bom, legal, e gosto da minha prática do judô, né? Então, estou constantemente convidando aí a turma da Atlética, né, da FAM, a ir lá treinar com a gente lá no judô, lá no dojo, que fica lá na Liberdade. Então é isso aí. Muito bom, muito bom. É importante, né, a gente trabalhar de fato, tanto o mental, o espiritual e o físico, porque senão a gente não consegue dar conta de tanta atribuição. A gente precisa ter um equilíbrio dentro dos nossos eixos de vida, porque senão a gente não consegue manejar as coisas como elas devem ser manejadas bem, né? É isso aí. E são pilares, né? Então, quando a gente tem esses 3 pilares, quando um está abaixo, o outro acaba sustentando o outro, e assim é um trio de equilíbrio mesmo, né? Vão se ajudando, vão integrando a gente para ter o que precisa para o enfrentamento dos desafios. E que ótimo que eles existem, né? Essa é uma frase que eu tenho com a equipe toda lá na coordenação. Faço a mesma coisa no hospital também, que às vezes vem aquela questão, puxa vida, são tantos enfrentamentos, né? São tantos desafios, e aí eu costumo dizer, que bom que eles existem, né? Que eles justificam a nossa existência. Então, é isso aí, né? Temos que enfrentá-los, né? Exatamente. Tem outra pergunta ainda antes de entrar no lado profissional, mas aí já entrando um pouquinho mais, Sim. Que a gente gostaria de saber, né? Temos aqui algumas pessoas que já passaram por outras profissões, inclusive acredito que muita gente que está assistindo já deve ter uma outra profissão aí. A gente tem esse perfil por aqui na nossa faculdade também. E a gente gostaria de saber, se o senhor não fosse médico, que outra profissão o senhor teria escolhido? Legal. Sabe que eu venho de uma família que não tinha nenhum médico. Fui o primeiro, pioneiro. Na verdade, tem uma prima um pouco mais distante, que fez medicina, é uma excepcional cardiologista, mas eu não tinha muito contato com essa prima distante. Então, do núcleo ali, né, da família, eu fui o primeiro médico do convívio, né? Então, não tinha nenhum referencial. E existia sempre para mim um receio, né, de não conseguir passar no vestibular, né? Uma fase que a medicina tinha, o acesso à medicina era uma coisa que beirava o impossível. Então, nessa fase, que eu parti do ensino fundamental para o ensino médio, já com receio de não conseguir eventualmente a vaga no curso de medicina, eu fiz um curso técnico em processamento de dados, na Escola Técnica Estadual de São Paulo, que fica dentro da FATEC. E aí comecei a desenvolver nessa parte da TI, né? A trabalhar com TI.
fiz o ensino técnico, trabalhei depois 2 anos na Telesp Celular, a extinta Telesp Celular, que não existe mais, hoje é Claro, e recebi convite inclusive para continuar trabalhando com TI, né, na Martiniano de Carvalho, que era a central da Telesp. Legal. Então, eu acredito que se eu não fosse médico, ou se eu não tivesse conseguido alcançar a vaga no curso de medicina, eu provavelmente teria seguido na área de TI. Eu acredito que já estava uma coisa mais ou menos montada como uma segurança. Ó, se eu não conseguir, eu já vou ter uma profissão que eu já consigo seguir, né, desenvolver. Então, provavelmente eu ia ter ido para a área de TI. Um ponto aí que conecta muito com a nossa liga, né, que é de empreendedorismo e inovação. Inovação está totalmente atrelada ali à tecnologia. A gente vai falar muito ainda em próximos episódios, em próximas aulas, sobre as mudanças que têm ocorrido dentro da medicina e o que é que vem de novas tecnologias a partir daí. Você sabe que nessa minha vida de TI, né, uma fração da vida para o TI, eu fui programador de sistema, né? Eu fazia os sistemas que eram empregados pela Telesp Celular. E para mim foi muito bacana porque me ajudou a criar um raciocínio que muitas vezes eu revisitei aquele raciocínio da programação de sistemas na medicina. Então eu era um pouco questionador até na própria graduação, né? E eu sempre buscava algo que tivesse sentido. Até por isso que quando eu fui convidado para me tornar, depois de especialista, já terminado a residência, me tornar professor, e tive contato com metodologia ativa, no PBL, por exemplo, aquilo fez uma lógica para mim, porque eu consegui entender a lógica da programação, né, do nexo causal entre as coisas, dentro da formação médica. Tá? Então, as coisas se conectam. Muito bom. E assim, escolhendo, a partir do momento que o senhor decidiu escolher medicina, Sim. O que te motivou para essa escolha? Bem, eu me recordo que desde uma criança bem jovem, eu já tinha a ideia, né, a vontade, o desejo, o sonho de me tornar médico, né? Eu acho que até porque eu fui uma criança muito adoecida, sabe? Tinha problemas pulmonares, então sempre tinha que recorrer a médico. Então, criancinha tinha crise de bronquite, tinha que ser hospitalizado, tinha que correr para o pronto-socorro para medicação. Então, eu acho que esse referencial do cuidado, né, do cuidar, eu já fui desenvolvendo desde criança. E aí, por volta de uns 10, 12 anos de idade, chegou o momento que eu virei para os meus pais e eu falei, olha, eu vou ser médico. O que para eles era estranho, né, porque era um negócio de um mundo inacessível, né. Então, poxa, tá bom, vai, uma criança, quem sabe depois muda, né. Então, eu acho que vem desse referencial a intenção, né, a projeção de me tornar médico. Muito legal. Acho que acontece com muita gente mesmo, né? A gente vê, ou passa por alguma necessidade de saúde, ou vê alguém da família mesmo que está precisando de nossa ajuda e nosso apoio ali no momento de difícil de saúde. E aí a gente acaba ajudando e acaba vendo que a gente tem aptidão para aquilo. Legal. Para cuidar do outro, né? Um outro ponto que a gente separou aqui para discutir foi, já entramos, né, aí sobre a sua trajetória, como o senhor entrou na medicina, e aí a gente queria saber que aqui é todo mundo graduando, né? Então a gente está vivendo algo que o senhor já passou. E enquanto graduando, que o senhor passou, e depois da graduação, a partir do momento que o senhor se formou e que foi para o mercado de trabalho, como foi vivenciar esse processo para o senhor e para construir essa trajetória que a gente leu aqui no início do podcast? E quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou e os pontos mais relevantes nessa história aí? Legal. Durante a graduação, essa tem uma coisa que acaba envolvendo a escolha da especialidade, né? Que é o que vai definir a tua trajetória no momento da tua formatura, né? Da tua colação de grau.
eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. Eu achava toda a fisiologia do coração um negócio incrível, né? E daí comecei a graduação com essa ideia, daí passei pela... Era da metodologia tradicional, então eu tinha as disciplinas separadas em caixinhas, olhava sempre que tocava no assunto da cardiologia ou da fisiologia do coração, da anatomia do coração, aquilo me brilhava aos olhos, era um negócio muito interessante. E aí chegou no momento do meu segundo ano de graduação que eu tive a anatomia topográfica, descritiva no primeiro ano, topográfica no segundo. E aí começaram algumas questões de dissecção do cadáver e tudo mais. E aí eu falei, puxa, interessante, né? Essa coisa da prática, envolvendo habilidade, né? E aí mudei, né? Já na metade, para o final do segundo ano, eu falei, não quero mais fazer cardiologia, porque clínica é legal, mas eu quero algo que seja procedimental. Daí eu falei, não quero fazer cirurgia geral. E aí a vida vai te conduzindo muitas vezes de uma forma até misteriosa, que pela espiritualidade depois a gente entende o porquê, mas que no momento que a gente está vivendo é misterioso. Nessa ideia de eu querer fazer cirurgia, né, fazer cirurgia geral inicialmente, surgiu, eu fiz faculdade em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Surgiu lá na cidade, na Santa Casa da cidade, a oportunidade de fazer um estágio optativo, estágio extracurricular, né? E só tinha vaga de ginecologia e obstetrícia. Eu falei, poxa, mas GO não tem nada a ver com o que eu quero. Ah, mas se abriu essa vaga, vou lá ver o que acontece, né? E aí fui, passei por uma entrevista com o chefe de plantão, Dr. Aldo, né, que foi um grande mentor aí durante muito tempo desse estágio. E como eu queria fazer cirurgia e a GO é uma área cirúrgica, eu falei, não, legal, vou adquirindo habilidades, né? E aí teve o momento que foi o momento do primeiro parto. Sim. Que eu fiz, a ocasião foi propícia para que eu fizesse o parto. Sim. E aquilo mudou meu mindset, mudou minha forma de olhar, o cuidar, né? Aquele momento foi um momento aquele divisor de águas, né? Que eu não queria, né, inicialmente, né? Eu queria fazer cirurgia, não queria fazer GO. Mas a partir desse estágio, que acontecia todas as quartas-feiras noturno, todas as quartas-feiras à noite, e que foi do final do segundo ano até o quinto ano da faculdade, foi me conduzindo para realmente fazer ginecologia e obstetrícia. E aí eu tinha um olhar, né? Aonde eu quero fazer residência? Tinham, lógico, os grandes serviços, né? Que tem os brands aí, né? Super respeitados e que devem ser realmente respeitados. E existia um hospital maternidade que os meus professores tinham sido, aqueles professores que eram os meus referenciais, tinham sido residentes. E eu falei, puxa, eu quero fazer a mesma trajetória que eles, que é o Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, a casa maternal. Durante essa sua trajetória, esse meio e essa religião espiritual, o senhor já tinha um contato? Não, foi no final. Foi quando eu conheci, se chama Sukyo Mahikari, é uma filosofia espiritualista que veio do Japão, né? E eu conheci através da minha esposa, que na época era minha namorada, no ano de formatura, no ano que eu me formei. Até então existia uma conexão com Deus através da religião, mas não da espiritualidade, né? E aí terminou, né? Colação de grau, aquela festa, é baile, é coquetel, é festa, todo mundo chapéu para cima, aquela alegria, aquela euforia. E aí chega no dia seguinte, e agora? Você é o mais novo desempregado do Brasil, né? Com um monte de dúvidas, um monte de medos, né? Pô, será que eu vou conseguir passar na residência? Será que eu vou conseguir passar na residência que eu quero? E eu acabei prestando em pouquíssimos lugares porque o meu foco era o Leonor. Era passar no Leonor, para fazer a trajetória daqueles meus professores que eram meus referenciais. A preparação naquela época, que hoje em dia a gente fala de um monte de cursinho existe. Ó, aquele ano, em 2003, que foi meu sexto ano, foi o primeiro ano que chegou em São Paulo o Medicurso. Eita! Não. Foi a primeira turma de Medicurso que veio para São Paulo, que, salvo engano, era um curso do Rio de Janeiro.
salvo engano, não tenho certeza. E a gente fez um intensivão assim de segundo semestre, todos os meus colegas de turma fizemos, e que foi legal, né? Para aprender a fazer teste, a entender prova, a fazer simulado, né? E aí chegou a hora de fazer prova, né? Que aí a dica, se o Medicurso quiser patrocinar a gente... Pois é, então, fiz uma propaganda gratuita para o Medicurso, mas faz parte da minha história, né? É, claro. E aí fiz lá a primeira turma, né? Que fizemos esse curso e tal, foi legal, ajudou nas provas. Não existia, não me recordo de existir outro na época, há 22 anos atrás, né? E aí fiz a prova, prestei em 3 lugares, né? O SUS e mais 2 outros lugares. Nos outros 2 lugares peguei uma classificação boa, né? E no SUS chegou a hora da escolha da vaga e deu todo aquele leilão das vagas, né? Que acontece no SUS. Sim. E eu consegui a vaga no Leonor, que era o meu foco. E aí, para mim, tá tudo certo. Vou começar agora a trajetória. E aí começou a residência, né? O misterioso do processo é que a vida te conduz para caminhos que você às vezes não planeja. E eu acho que essa é a grande dica que tem que ficar para quem está ouvindo, você tem que estar permeável a essas questões, a não fechar portas. Porque uma vez eu escutei isso de uma pessoa que eu respeitava muito, é como um cavalo que está passando ao seu lado. Se você não pular em cima dele, segurar naquela crina e seguir com ele ali, você pode perder aquela oportunidade, né? E aí, maravilha, residência R1, que é o ano que você se testa em todos os sentidos, né? Físico, mental, emocional, espiritual, né? Que você acredita que não vai existir dias mais duros, mas a tua evolução, a tua curva de evolução, ela é vertical, não é nenhuma curva, é uma reta vertical. Cada dia você está melhor do que o dia anterior, mas não é fácil, né? É dolorido, é um processo que requer sacrifício, como tudo na vida, né? Não existe caminho leve. Se o caminho estiver leve, alguma coisa está errada, ou o resultado não será garantido. Então essa é uma outra máxima que não tem para onde fugir, né? Sem dor, sem ganho, né? Sem dor, sem ganho, né? Isso que está lá naquela frase em inglês, ela é real, não adianta. O atalho só vai te levar para um caminho mais longo, ou um caminho que não chega naquele resultado, né? E aí terminou a residência, qual que era a minha ideia? Beleza, já defini, lembra aquela história da cirurgia, da graduação? Ela me revisita de novo para falar, não, agora você vai fazer cirurgia oncológica, você vai ser oncopelve. Olha só. E era o que eu queria fazer cirurgia pélvica. Viver dentro do centro cirúrgico operando paciente de alta complexidade. Era esse o plano. E aí chega uma hora que, nos últimos dias da residência, o diretor do hospital, que é o Dr. Coríntio, uma pessoa de que eu tenho um carinho, uma admiração e uma gratidão enorme, me chama na sala dele. Na época eram só 2 anos de residência, não eram 3, eu estava nos últimos dias do R2, ele me chamou na sala dele e eu já imaginei, o que será que eu fiz de errado que o diretor está me chamando na sala dele? Acho que eu vou lá tomar uma bronca, né? Morrendo de medo. Né? Acho que não sei nem se o Dr. Coríntio vai ver esse podcast, mas vai agora saber que eu fui lá morrendo de medo, né? Do que será que eu fiz de errado. E aí ele me chamou na sala dele, me sentou ali na cadeira, à frente da mesa dele, falou assim, Rodrigo, seguinte, tem uma universidade nova, que está com a sua primeira turma chegando aqui no hospital, e que vai começar a fazer os estágios aqui e está procurando pessoas para se tornarem professores dessa nova universidade. Não é bom não falar? Pode falar? Pode falar. Pode falar. Aqui é um jogo aberto. Então, muito bem. Estamos conversando. É sua trajetória. É a minha trajetória. Então tá bom. Então, eu já fiz a propaganda do Medicurso, eu falei, agora eu vou fazer a propaganda de outra instituição. E aí, que é a Unicid, a Universidade da Cidade de São Paulo, né? Onde eu trabalhei por 9 anos como docente, quase 10 anos. E aí, a Unicid chegando no Leonor, uma faculdade que tinha sua primeira turma chegando nos ambulatórios. E aí o Dr. Coríntio virou para mim e falou assim, Rodrigo, é o seguinte, teu nome foi indicado para se tornar professor. E vários chefes de plantão falaram que você tem um bom desempenho e tal, eles te indicaram. E a doutora Silvia Brenner,
né, que depois veio a se tornar a minha orientadora do meu mestrado, uma pessoa muito querida, falou assim, que endossou o teu nome. E ela era a chefe do Coreme, que cuidava dos residentes, né? E aí, puxa vida, lembra aquela história do cavalo? Uhum. Pois é. Eu também. tava vendo o cavalo passar ali do lado, né? Mas não era esse o plano. O meu plano era para ir, já estava com a vaga garantida no IBCC para fazer, né, ali o meu R3 de cirurgia oncológica, né, de oncopelve. Então tudo já com consultório já montando, sabe? Sim. Comprando equipamento para consultório e de repente, puxei agora. Daí virei pro Dr. Coríntio, né? Devia estar com uma cara assustada demais, né? Virei para ele e falei assim, Dr. Coríntio, eu não tinha isso nos meus planos. Quanto tempo eu tenho para eu dar uma resposta para o senhor? Ele falou 20 minutos. Eu falei, 20 minutos. Uma resposta Tá que ia mudar a vida, né? Não, 20 minutos, 20 minutos. Sua vida. Pois é. E aí, como uma pessoa, o que eu fiz? Adivinha para quem que eu liguei? Liguei para minha mãe. Mãe, ó, tá acontecendo isso, mãe, o que eu faço? Daí a minha mãe falou, ó, pensa no que você vai te fazer feliz e tal, veja isso como oportunidade. Desliguei, na sequência, liguei para a Thalita. Tata, ó, aconteceu isso. Ué, mas você não ia fazer onco? Pelve? Não, ia, tal. Mas isso é uma oportunidade legal. Por que você não tenta? As duas pensou, né? A namorada, né, que já, né, tinha um namoro sério já, bem encaminhado, que a gente já estava com planos de se casar, Sim. E a mãe, as duas falaram a mesma coisa. Aproveita essa oportunidade e tenta. Se não der certo, você refaz o teu caminho, né? E aí, muito bem, fui lá, voltei para a sala do Dr. Coríntio, antes do 20º minuto, virei para ele e falei assim, ó, Dr. Coríntio, eu aceito. E aí foi o momento que entrou a docência na minha vida. Uhum. Não estava no plano, o plano não era virar professor. Daí me tornei docente nos ambulatórios de pré-natal de alto risco, e aí eu vim conhecer uma nova pessoa que me abriu oportunidades incríveis, de quem também eu guardo um respeito enorme, um carinho, um reconhecimento, que assumiu depois, né, a orientação do meu mestrado, fez parte da minha banca do doutorado, que é o Dr. José Lúcio Martins Machado, que eu tenho um respeito por ele que é incondicional, né? Que foi uma nova pessoa que me colocou num outro rumo, num outro plano. Foi o momento que eu conheci o professor José Lúcio Martins Machado, que é uma pessoa de quem também guardo um respeito, uma admiração enorme, incondicionais, porque foi uma pessoa que me deu uma série de oportunidades, né? De aumentar a minha responsabilidade dentro do curso de medicina da Unicid, de assumir novas responsabilidades, novas oportunidades, e que foi quem me indicou, inclusive, para assumir a coordenação aqui do nosso curso de medicina, né? Depois de quase 10 anos de experiência na outra instituição. Então, a vida é assim, ela vai te conduzindo, né, por caminhos de oportunidade. Né? É aquela coisa, né? A gente tem, de fato, aproveitar o que aparece pra gente. Sim. Assim que a vida vai tomando os rumos que eu vou trazer até um pouco mais pro lado espiritual também, né? Que Deus quer pra gente. Então, Ele vai mostrando no nosso caminho alguns pontos de luz ali que a gente pode seguir ou não. Então, se a gente segue, às vezes a gente está indo para o caminho mais correto. Acho né? que Deus escreve certo por linhas tortas, isso que a minha avó fala bastante. Com certeza. E continuando um pouco da nossa conversa, essa trajetória de muitas oportunidades, essa pessoa de grande liderança que você é, né? Como é que foi para chegar no atual pessoa que você é e essas habilidades importantes que precisa ter? Legal. Hoje, inclusive, eu tenho bastante ação na área de gestão, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente aprende. Na verdade, absolutamente tudo que a gente vive, existe lá, claro, características que são pessoais, individuais, mas tudo a gente aprende, né? E a gente adquire habilidades. E essas habilidades, elas só são adquiridas à medida que a gente se coloca à disposição para aprendê-las e para utilizá-las. Liderança, comunicação,
maleabilidade, a capacidade de pactuar, a capacidade de lidar com o contraditório. A gente só vai conseguir, que hoje é dito pelo meio corporativo como as habilidades leves, né? Os soft skills, né? Isso é algo que é mais valorizado, inclusive, do que as hard skills. Porque é algo que é sutil, mas que impacta absolutamente no teu desempenho durante a sua capacitação para as hard skills. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que eu tento fazer sempre é, primeiro, entender que eu sou uma pessoa falível, que eu tenho as minhas limitações, tentar identificá-las e tentar, ao máximo, trabalhar em cima delas, né? Estudando, fazendo curso. Então, estou sempre tentando fazer iniciando uma nova ação, né? Então, como, por exemplo, junto com o meu doutorado, eu fiz o curso de pedagogia aqui na FAM, da graduação de pedagogia. Mas, poxa, mas você não vai atuar em educação infantil, mas a ideia de fazer pedagogia era fortalecer princípios educativos, né, pedagógicos de fato, para práticas que a gente atua na educação do adulto, né? Então, depois fiz o MBA de Gestão e Liderança. A ideia desses cursos todos vão te dando ferramentas para que você consiga lidar com todas essas questões e conseguir se desenvolver. Mas, aquilo que a gente já falou até aqui, né? Não existe caminho suave, não existe atalho. Se alguém te prometer isso, está te conduzindo para um caminho falho, né? Você tem sacrifício envolvido em tudo. O resultado ele é proporcional ao seu sacrifício. Você não vai encontrar um vencedor que tenha vencido de forma legítima, de uma forma leve. Então você vai precisar se abrir mão de muita coisa. Isso tem que ser algo natural. E tem um princípio também que me ajuda muito, que norteia muitas das minhas decisões, que é o propósito, né? Se você conseguir identificar para a tua vida um propósito de vida, todas as coisas que você abre mão, elas são menores. Elas são substituíveis, sabe? O teu tempo, às vezes o descanso, às vezes o supérfluo, ele é menor, porque você está sempre focado num propósito, né? E esse propósito te ajuda, inclusive, a qualificar essas soft skills que tem que desenvolver, né? Se eu for escolher alguém para trabalhar na minha equipe, hoje eu nem estou preocupado no quanto que ele sabe ou no quanto ele tem as habilidades mais técnicas. Mas se o cara é um cara do bem, se o cara tem princípios e valores que são de propósito, né? Se ele sabe se comunicar, se ele sabe lidar com o contraditório, se ele sabe pactuar, eu prefiro esse profissional porque o restante eu formo nele. Então, por exemplo, eu vejo isso muito nos residentes, por exemplo, né? E vou falar para vocês, de quem já está com residente há quase 20 anos, né? 19 anos lidando com residente. Aquele residente que tem esse tipo de habilidade, soft skills, são aqueles que desempenham os melhores resultados. Às vezes eu tenho até alguns que já chegam com habilidade cirúrgica, com raciocínio clínico exuberante, mas ele é tão fraco em soft skill que ele vai penando, ele sofre, ele é descendente a curva dele, sabe? Então, fica a dica aí, pessoal. Ser do bem vale a pena e faz diferença em tudo que vocês vão viver da vida profissional. Isso que o senhor falou agora me remete a uma conversa, inclusive, que eu tive com a professora Lorena uma vez. Lorena é tutora também, para quem não conhece, neurologista. Muito querida. Muito querida. Muito querida. E eu já tive várias conversas com a professora Lorena, assim, de cunho mais profundo mesmo, né? E eu lembro de falar para a professora, e quando a gente se formar, é muita gente se formando, né? Preocupado com o mercado que vem por aí. E aí ela me disse justamente a mim, né? Leonan, no futuro, lá no final,
a capacidade técnica, todo mundo vai sair formado com a mesma noção técnica de tudo. Mas o que vai te diferenciar é o que você faz além disso, que seria mesmo essa capacidade de soft skills, de você saber enxergar o outro com uma alma humana, né? Ela até fala muito, ao tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. Tem uma frase ele falava, né? O William Osler. William Osler, ele é um dos pais da medicina moderna, junto com Hipócrates, e ele falava o seguinte, que... Citei ele no discurso da T9. Olha só. É muito, muito interessante o que ele diz. Então ele falava o seguinte, né? Que ao tratar um bom médico, trata uma doença, mas um grande médico trata o paciente da doença. Então, de fato, você saber olhar para o outro, saber olhar para o paciente que você está tendo, ter, além da capacidade técnica, né? Ter essas outras habilidades, que envolve humanidade, mas envolve tantas outras capacidades que o indivíduo pode ter, comunicação, enfim. Então, é uma frase, um dizer bem reflexivo, né? Que a gente precisa ter. É sobre isso. E se você tem essa postura, sabe, as portas vão se abrindo para você. Pode até parecer meio misterioso, né? Sim. Mas entra a questão do propósito, entra a questão... Cada um pode chamar do jeito que quiser, tá tudo certo, mas de Deus, né? Que vai te dando essas oportunidades e as coisas vão acontecendo, né? Então, às vezes me pergunto, e grana? E o dinheiro? Né? Porque a gente também tem, né? Necessidades, investir em educação é caro, né? Você vai fazer um curso em qualquer lugar, existe um investimento, né? Lógico. Isso é resultado. E essa coisa de que o dinheiro é resultado não é uma frase bonita, é fato. Porque se você trabalha com propósito, se você trabalha com aprimoramento continuado, as oportunidades vão acontecendo e a tua remuneração, a tua realização, ela é um resultado espontâneo. Tem Flávio Augusto, é um bilionário que ele é administrador, né, gestor de grandes empresas, inclusive do curso de inglês, Rise Up, né, Rise Up. Eu já assisti uma das palestras dele e ele falava justamente que muitas das pessoas, elas trabalham por dinheiro e elas querem ter de fato o dinheiro, né, os grandes gestores. Até que chegam em um momento que adquirem uma liberdade financeira, que conseguem viver uma vida tranquila e param de trabalhar. Não querem mais trabalhar, vão viver a vida deles. É uma escolha. Mas muitas das vezes é melhor que você esteja alinhado com o seu propósito, porque você vai estar fazendo aquilo com amor e, de fato, o que vier não vai te portar tanto assim. Vai chegar, porque você faz com amor, né? Então você acaba tendo essa retribuição quando você faz bem feito com amor. E você chega a um momento, que é o caso dele, que ele comentando, né? Que você ganha tanto dinheiro, bilhões, que você não te importa mais se você ganha mais ou a menos, mas você não deixa de trabalhar, porque você está seguindo o seu propósito. Você tem algo maior além do dinheiro para estar efetuando aquilo. Então, fica até aí mais uma deixa, né, pessoal? Que quando você faz de fato algo com amor, quando você tem um propósito bem delineado, de fato, o dinheiro acaba vindo e não focar no dinheiro, mas focar nesse propósito mesmo. Tem que fazer algo que goste, né? Que seja prazeroso de estar todo dia fazendo o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, para seguir e dar certo, né? Porque o sacrifício necessário para executar, ele é suave, ele se torna leve. E aí você consegue ter felicidade no que você está executando, né? E o que o senhor acha? Que hoje em dia a medicina, por ser uma profissão tão bem remunerada, eu acho que
as pessoas, elas meio que se desvirtuam do dom de fazer a medicina e dar o prol da saúde ao próximo. E eles estão muito mais querendo números ou a remuneração do que cuidar. O que o senhor acha sobre isso? Eu acredito que a gente tem propósitos diferentes, né? Eu não critico o propósito do outro, eu acho que não me cabe, né? E existem muitos caminhos na medicina como na vida, né? Uhum. E esses caminhos, eles vão te levar a realizações distintas, né? Hoje o mercado da medicina, a realidade da medicina é uma realidade em transformação, né? A realidade que vocês viverão como egressos, ela é muito diferente da realidade que eu tive quando eu saí, né? Quando eu terminei minha graduação. É uma realidade competitiva, cada vez mais competitiva. Isso é uma coisa que tem que estar claro para todo mundo que está ouvindo o podcast, para todos nós. Sim. Isso vai aumentar, né? A gente tem aí uma estimativa de mais 87 cursos de medicina no Brasil, né? A estimativa de que em 2 anos o Brasil vai ser o segundo país do mundo com mais cursos de medicina, só perdendo para a Índia, só que a população é bem diferente da nossa. Então isso muda a realidade, tá? Imagina que você tem um funil que vai selecionando profissionais. Isso para outras profissões isso é muito natural, para a medicina isso vai se tornar cada vez mais frequente. A boca desse funil, ela está alargando. Mas o gargalo do funil, ele é ainda como era há 20 anos atrás. Ou sofreu uma pequena mudança. O que vai mudar dessa realidade? Quem tiver maior capacitação, quem tiver alcançado mais diferencial no percorrer desse funil, é quem vai passar por ele. Não estou falando apenas da residência. A residência é um dos caminhos, né? Mas estou falando de curso, graduação, formação, treinamento, né? E aí tem essa questão da onde que você deseja pingar no final desse funil. Eu quero ser alguém que tenha titulação, eu quero ser um ultra especialista, eu quero ser alguém que vai atender o povo ribeirinho lá em Manaus, eu quero ser alguém que vai atender na atenção básica em Pirituba, eu quero ser o cara do consultório da Avenida Brasil, eu quero ser o pesquisador que vai ter o artigo publicado na Nature. Qual é o seu propósito? Por isso que eu digo que não dá para julgar o propósito do outro, porque são muitos caminhos, né? E o que vai te trazer a tua realização? O que vai atender ao teu propósito, né? Então essa que acho que é a grande pergunta, que vai nortear a tua realização, a tua felicidade e de você conseguir entender a tua vida, né? Ressignificar os teus desafios para que você seja alguém de sucesso. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Um outro ponto importante também, participei de uma roda de conversa no final de semana e fizeram a seguinte pergunta: o que leva o paciente a voltar à sua sala de consultório? E aí muitos falaram a forma que você atende, como você divulga o seu atendimento, só que no final ninguém soube responder e esse doutor falou a confiança, né? Então é aquela confiança que você cria junto com o paciente, né? Todo o seu propósito, você colocar isso para fora, acho que pro paciente em si. E falaram, mas hoje existe rede social é muito importante. Só que esse doutor que falou isso é um doutor muito famoso e ele falou, de 100% dos meus atendimentos, 20% vem da rede social. 80% foi daquela indicação, né? Então acho que é você pegar o seu propósito, colocar em prática, né? E onde você vai criar essa conexão e ter a confiança do paciente, né? E assim ele passando essa confiança para o próximo, né? Então acho que é um diferencial dentro da sociedade que vai se tornar um médico diferente, né? Sabe que tem um jargão antigo que estava relacionado com a educação, é meio até, né, batido já, mas que se a gente for pensar de uma forma bem simplista,
resume o médico que a gente quer para nós. E que, por óbvio, é o médico que querem que a gente seja. Né? Que é você ter conhecimento, né? Um conhecimento atualizado, pautado na evidência científica, né? Não pautado no achismo. Né? Você ter habilidades que promovam uma assistência adequada, habilidades em todos os sentidos, desde a habilidade tecnológica, em saber utilizar a inteligência artificial a favor do paciente, imagem, cirurgia, robótica, exames laboratoriais ultra específicos e detalhados, né? Até habilidades cirúrgicas manuais, né? Até habilidades de comunicação, né? E atitudes, que são atitudes que sejam dessa linha, né? De ser uma pessoa do bem, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que ouve. Então, se a gente for pensar, é o médico que a gente quer pra gente. Se a gente conseguir projetar para o próximo o médico que a gente quer que cuide da gente, a gente vai conseguir dar para o paciente o que ele realmente precisa e ele vai voltar, ele vai fidelizar, ele vai estar sempre, querer estar sempre ao teu lado. É só conectando com o que Cauã disse, como o senhor falou, tem até um estudo de uma universidade famosa, que eu não me recordo agora qual que foi a universidade, não sei se foi Stanford, mas uma universidade famosa, e ela avaliou essa capacidade de médico e paciente em comunicação. E o estudo mostrava, né, que 56% dos pacientes que quando não tinham uma boa comunicação com o médico, eles acabavam não voltando para a consulta. Agora, se encaminhando um pouco mais para o final do nosso podcast, uma última pergunta, um último conselho que eu gostaria de pedir para o senhor falar para o pessoal que está assistindo a gente, né, que a maioria é graduando, qual seria esse conselho que o senhor deixaria para eles? Qual seria? Legal. Primeira coisa, dediquem o melhor de vocês. Façam sempre da melhor forma, né? Dediquem sempre o que vocês têm de melhor da atenção de vocês, do cuidado de vocês, objetivando que vocês tenham o domínio da assistência e que vocês consigam completar o que são as competências necessárias para ser um bom médico. Façam isso todos os dias. A continuidade, né? A lealdade ao compromisso de vocês com o paciente, né? E especialmente a constância é o que vai fazer de vocês bons alunos e futuros bons médicos. Muito obrigado, professor. O Vitor quer dar uma palavrinha, agradecer ao professor. Eu quero Obrigado. imensamente agradecer a oportunidade que o senhor está dando de ser padrinho da nossa liga, né? E ser tão importante e fundamental para ter iniciado esse nosso projeto, né? Eu O que senhor agradeço. sabe que a gente está Obrigado. junto e muito obrigado por comprar essa ideia junto com a gente. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar entre vocês. Cauã. Só agradecer mesmo, como eu disse no começo, né? É muito importante esse apoio pedagógico para a gente e que a gente possa, né, unir forças para trazer projetos incríveis e para o crescimento de todos, né? Tanto da nossa instituição e para a gente também. Maravilha. Bom, faço das palavras dos meninos as minhas também. Muito obrigado por ter aceito, por ser o nosso padrinho, por estar junto conosco nessa trajetória. Primeiro podcast, né, que a gente está encerrando. Temos muitos episódios que estão por vir. E episódios com pessoas muito boas. Legal. Que a gente está preparando aí, com temas muito interessantes que de fato vão desenvolver a gente para ser um médico diferenciado, um médico além da capacidade técnica, né, que sabe enxergar o outro lado humano do paciente, a tecnologia, saber lidar com pesquisa, trabalhar com embasamento científico, né, medicina baseada em evidência. E então nos acompanhem nas redes sociais, sigam o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube também, que a gente vai estar postando. Então é o TechScience, tá? @techscience.fan.
E a gente se vê nos próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, prazer. Foi um prazer. Sucesso para a Liga e sucesso especial para o podcast. Acompanhe, será muito bom com certeza.